Polêmica. Essa semana já começou com polêmica na bolha noveleira depois que foi divulgada a primeira entrevista de Manuela Dias a respeito do remake de Vale Tudo, sobre o que podemos esperar dessa nova versão do clássico de Gilberto Braga. Porém, as palavras da autora sobre a nova versão de Vale Tudo não agradou grande parte do público. E a partir de agora, nesse vídeo, você vai ficar por dentro de tudo o que foi dito nessa entrevista. Eu sou Rafa Pereira, vocês estão aqui no Rede Rafas e vem comigo saber a nossa opinião sobre essa polêmica entrevista que tá dando o que falar na bolha noveleira. No ar, mais um campeão de audiência. Logo nessa segunda-feira, os noveleiros ficaram empolvorosos com a entrevista que a Manuela Dias concedeu ao jornalista Pedro Martins da Folha de São Paulo, por ser a primeira entrevista oficial que ela fornece a um veículo de comunicação falando sobre o que nós, o público, podemos esperar da nova versão de Vale Tudo, que vai ser exibida no horário nobre da Globo no ano que vem. E a manchete da notícia já chama atenção por si só, propositalmente, acredito eu, por destacar um dos trechos que virou a polêmica dessa entrevista de Manuela Dias, onde ela cita que falar mal do Brasil nos dias de hoje não é mais legal. E isso mexe diretamente com uma das fortes características da Odete Roitman, que é a vilã clássica de Vale Tudo. Ela era caracterizada justamente por isso, por odiar o Brasil, por ser preconceituosa, racista, homofóbica, xenofóbica, principalmente com tudo que se refere ao Brasil. Inclusive, já na introdução da entrevista, o próprio jornalista pega e menciona que a morte da vilã talvez não seja só literal. Questionada se a personagem seguirá dizendo o que hoje seria imperdoável pela patrulha do politicamente correto, a autora afirma que estamos cansados de ouvir falar mal do Brasil. E aqui entra a Manuela Dias. Vale Tudo foi a novela da volta da democracia. E naquele momento, falar mal do Brasil, ou poder falar mal, era resistência, era revolucionário, era novo. Hoje não é mais. Estamos saturados. O novo é encontrar maneiras de transformação. Em outro momento da introdução, o jornalista destaca: enquanto Odete dizia que o Brasil é uma mistura de raças que não deu certo, que a solução para a violência era a pena de morte, que quanto menos ouvir falar português melhor, Manuela Dias afirma que ama o Brasil, que o autor também fala através de seus personagens e que falar que o Brasil é uma porcaria não traz nada. A autora teme dizer que o remake terá um viés construtivo, patriótico, mas afirma que perto da novela original, será. Também prefere não responder se acha que o Brasil melhorou ou piorou nos últimos 36 anos, desde a estreia da versão original escrita por Gilberto Braga, e também colocamos aqui Agnaldo Silva e Leonor Basseres, que praticamente nunca são citados quando se fala da original de Vale Tudo, né? Mas enfim. Essa foi apenas a introdução e agora eu vou ler na íntegra para vocês tudo que foi dito por Manuela Dias nessa entrevista, até para vocês criarem as suas próprias opiniões e expectativas sobre a nova versão de Vale Tudo. Para quem quiser ter acesso à entrevista, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, mas lembrando que só tem acesso à entrevista quem é assinante da Folha de São Paulo. Bom, sem mais delongas, acomodem-se e vamos lá para a primeira pergunta, que foi: na Globo há muitos autores experientes, com um portfólio mais extenso que o seu em novelas. O que fez de você a escolha ideal para Vale Tudo? Que muita gente inclusive se perguntou por que logo Manuela Dias fazer uma nova Vale Tudo. E ela respondeu: não sei o que a Globo pensou. Me ofereceram a oportunidade, enlouqueci, porque é uma história icônica, aceitei e comecei a trabalhar. Revi a novela toda, li estudos acadêmicos, deve ter um ano. Na pergunta seguinte, o jornalista questiona a autora se ela entrou em contato com Agnaldo Silva, que é o único autor vivo da versão original, e ela responde: Sérgio Rodrigues, que fez o original, está trabalhando comigo. É um colaborador experiente, da velha guarda da Globo, mas muita coisa mudou. É legal mais por curiosidade sobre os bastidores do original do que pelo remake, ou seja, ela não conversou com Agnaldo Silva pelo visto. Dentre outras perguntas, a título de curiosidade, ela foi questionada quantos capítulos já estão prontos, e ela falou que tem 1/3 pronto de 172 capítulos que, a princípio, a nova versão vai ter. Logo, ela foi questionada por que houve essa redução de capítulos, já que a original possui 204. E ela respondeu que muita coisa mudou.
temos a sensação de que a agenda social não avança, mas avançou muito. Alcoolismo não era considerado doença, então Heleninha Reutemann era vista como uma pinguça que bebia porque tinha vontade. O machismo era ainda pior, então todos os personagens homens batiam ou ameaçavam bater nas mulheres. O original tinha 2 personagens interpretados por negros, um ladrão e uma funcionária doméstica, e não tinha internet. Hoje qualquer problema é mais rápido de resolver, e isso impacta o tamanho da narrativa. E é a lógica, né? Convenhamos, quase todo remake tá vindo menor do que a versão original. Pantanal, por exemplo, de 220 e poucos capítulos, voltou com 160 e poucos, né? 170, alguma coisa assim. E o jornalista pegou o gancho, né, da agenda social e citou que a Odete Roitman diz muita coisa politicamente incorreta. O que ainda é possível que ela diga e o que vocês cortaram? Polêmica. Manuela Dias respondeu: Odete seguirá sendo uma vilã, mas sua vilania está muito ligada ao momento. Vale Tudo foi a novela da volta da democracia, e naquele momento falar mal do Brasil, ou poder falar mal, era resistência, era revolucionário, era novo. Hoje não é mais. A gente está saturado disso. O novo é encontrar maneiras de transformação. Odete não aponta caminhos, mas será diferente, não só ela. Torcíamos para a Heleninha beber, dançar e quebrar tudo. Hoje, sabendo que ela é uma doente, vamos torcer? Mesmo com nossos embates, estamos muito mais juntos do que parece. Existe um espaço que une as pessoas de direita e de esquerda, de diversos grupos identitários, e eu busco esse espaço. Claro que também quero incomodar, mas a gente precisa saber que 68% dos brasileiros entendem que família não é pai, mãe e filho, mas um núcleo unido por amor, ou seja, relações homoafetivas também. O Brasil é um país anti-armamentista, mesmo com a alta da direita. As mulheres entendem que vão acabar mortas em casa. Me interesso por um Brasil mais unido e busco isso. E o jornalista, aparentemente incomodado, assim como muita gente lendo essa entrevista, ficou incomodado com essa fala dela, ele já atacou a pergunta: mas o que a personagem, a Odete Roitman, pode ou não falar hoje? E a Manuela respondeu: não é questão de poder. Gilberto Braga, com Odete, estava extrapolando a válvula de escape de poder criticar o Brasil exacerbadamente. Hoje, provocar os mesmos efeitos não implica usar os mesmos recursos. Odete era julgada por ser sexualmente ativa aos 60. E hoje? Não estou dizendo que ela vai ser feminista, mas são diferenças. E o jornalista mais uma vez indagou: Odete representa o conservadorismo que tem crescido. Dizer que deveríamos cortar a mão de um ladrão não causa espanto em muita gente. Será que temos mais ou menos pessoas como Odete hoje? E a Manuela respondeu: eu amo o Brasil, é claro que tenho críticas ao Brasil, mas não sou Odete, então minhas críticas são construtivas. O autor também fala através de seus personagens, e sinto que falar que o Brasil é uma porcaria não traz nada hoje em dia. Tá, com isso o jornalista, acho que entendeu o recado e acabou perguntando: você vai propor uma visão mais construtiva do Brasil? E a Manuela respondeu: como jornalista que também sou, me dá medo dizer que Vale Tudo vai ser construtivo. Não vai. Agora, perto da novela original, será. Gente, mas assim... Mas se a novela tá sobrevivendo todo esse tempo na temporalidade, como dizer que Vale Tudo não é construtiva? De verdade agora, esse trecho me pegou. Enfim, retomando a fala aqui, desde o início. Como jornalista que também sou, me dá medo dizer que Vale Tudo vai ser construtivo. Não vai. Agora, perto da novela original, será. Apontar defeitos do Brasil era uma subversão, não é mais. Não é sobre o que é construtivo ou depreciativo, é sobre o que é subversivo. Com essa postura hipercrítica, Gilberto estava mostrando a cara do Brasil naquele momento, mas a cara do Brasil mudou. Então, ela não faz mais sentido. Que Brasil que ela tá vivendo? Talvez tenha mudado muitas coisas, mas muita coisa ainda continua a mesma coisa de 36 anos atrás. Não é à toa que Vale Tudo é considerada a novela, ou uma das novelas mais atemporais de todos os tempos. Não sei também se ela tá levando o construtivo ao pé da letra. Eu pego
a entrelinha do construtivo, né? Ao mesmo tempo que um vilão, ao mesmo tempo que ele está sendo preconceituoso, homofóbico, racista, xenofóbico, naquele preconceito, naquela característica, também há uma crítica. Ele tem certa liberdade para dizer aquilo, para fazer, praticar tais atos, mas ao mesmo tempo aquilo fica implícito uma crítica construtiva também, né? Acredito eu, não sei. Voltando à entrevista, o jornalista retoma. Vale Tudo não era uma crítica a José Sarney, mas cristalizou a desilusão do povo com suas crises de inflamação e corrupção. Você tem receio de que o remake possa ser uma catarse de insatisfação contra o governo atual? E a Manuela responde, não. É uma história de uma aposta entre mãe e filha. Elas apostam se é possível se dar bem sendo honesto no Brasil. A novela vai acontecer mais dentro dela. Na pergunta seguinte, o jornalista indaga. Vale Tudo foi a última novela a ser submetida ao crivo da censura e teve cenas cortadas. Você vê na cobrança pelo politicamente correto uma forma de censura? Pergunta boa. E a Manuela respondeu. Penso todo o tempo no que estou dizendo, mas não pelo medo do cancelamento. Falar com 40 milhões de pessoas exige responsabilidade. Uso esse espaço da forma mais proativa possível, porque também escrevo para mudar o mundo e mostrar padrões de comportamento ético e morais que possam facilitar as nossas relações. Na pergunta seguinte, algumas mudanças já são esperadas. É claro que Maria de Fátima não vai mais querer ser modelo, mas influenciadora digital. O que mais de importante você mudou? E a Manuela responde que poderia ficar o dia inteiro contando, mas destacaria que vivendo um colapso climático que a gente não vivia naquela época, entendemos de maneira diferente os voos particulares tão presentes na história. Então Afonso vai ser uma pessoa ligada à governança ambiental. Ele tem uma opinião contrária a esses voos. Outra mudança é que a geração da Fátima não lida bem com a desigualdade. Os excluídos se organizaram e querem ser felizes. A geração dela começa a trabalhar no momento em que o capitalismo está em xeque. Ou seja, Maria de Fátima vai ser influencer e Afonso vai ser um ativista ambiental. Tomara que não seja chato iguais os ativistas ambientais de Amor de Mãe. E ao ser perguntada se ela chamaria alguém do elenco original, ela respondeu na lata que não, que vai fazer algo diferente. Outra pergunta interessante também, e que muita gente tem se perguntado, é a respeito da trilha sonora. E a Manuela Dias respondeu que a ideia é usar a mesma música, Brasil, a composição de Cazuza, mas não o mesmo fonograma que no caso era cantado pela Gal Costa. E sim que eles estão decidindo quem vai regravar. Saiu aí boatos de que 3 nomes estão sendo cogitados. Da Lineker, da Marina Sena e da Glória Groove. E teve pergunta sobre audiência também. O jornalista frisou. Hoje uma novela de sucesso registra não mais do que 30 pontos no Ibope. Vale Tudo teve um pico de 89 pontos. Para contornar a crise de audiência, os remakes viraram uma estratégia central da Globo. Como você vê essa aposta? E a Manuela respondeu que faz parte da natureza das histórias serem recontadas desde a nossa casa, quando a gente faz uma coisa engraçada e a família lembra sempre. E a história muda conforme a sociedade da época. Tipo, ela não falou nada de audiência nem nada, mas enfim. Pegando esse gancho, o jornalista meteu outra pergunta. A sociedade é o pilar central de Vale Tudo. Quer dizer que este remake vai ser mais diferente daqueles que temos visto? E a Manuela Dias respondeu que não acha que o pilar de Vale Tudo seja a sociedade. O pilar é uma aposta entre mãe e filha. Não criei ou matei personagens, mas acho que sim, será mais diferente do que temos visto. Vão ter falas e bordões, como eu não transo violência, boto um mambo DJ, mas são pontuais. Não vai dar para pôr uma cena lado a lado e exibir junto pela semelhança. Ah, o G-Show com certeza vai fazer isso, né? Eles fizeram em Renascer. E para fechar a entrevista, o jornalista encerrou perguntando que muita gente diz que não é possível refazer Vale Tudo. Por que você diria que este remake é sim uma boa ideia? E ela fechou a entrevista respondendo: é uma história brilhante, e histórias brilhantes merecem ser recontadas. É legal essa mobilização em torno da novela, mas quem quer ver Beatriz Cigal como Odete pode ver no Globoplay. Não faria sentido mimetizar o original, porque ele pode ser revisto.
esse debate dá até medo, mas é a prova de que as novelas não estão acabando. Particularmente, eu confesso que eu fiquei com um pouco mais de medo do que eu já tava dessa nova versão de Vale Tudo, porque quando saiu essa entrevista na segunda-feira, eu praticamente passei a segunda o dia todo conversando com os meus amigos noveleiros e assim, opinião de 98% foi que Manuela Dias deveria ter ficado quieta. Deveria ter feito a linha João Emanuel Carneiro, que não dá entrevista sobre a novela, que ele pega, fica quieto e espera as chamadas saírem. A gente, não, de fato, não vai assistir a Vale Tudo que a gente conhece, não vai ser a Vale Tudo original. Só que o que pegou mesmo é essa diferença, né? É essa indagação da Manuela Dias em dizer que a Odete Roitman não vai falar mal do Brasil, que as críticas da Odete Roitman vai ter um cunho mais construtivo, tudo mais, enfim, sendo que a Odete é a vilã da novela, né? Então, assim, é complicado absorver tudo isso que ela falou e não temer de como vai ser essa Odete Roitman, sendo que ela é uma personagem tão emblemática na teledramaturgia brasileira, sendo quem ela é. Preconceituosa, racista, homofóbica, xenofóbica, sabe, odeia o Brasil, e tem até um conceito na Odete Roitman que ela odiava tanto o Brasil que acabou morrendo aqui, na terra que ela mais odiava. Particularmente eu torço que a Manuela Dias se contradiga nessa entrevista futuramente, assim como ela se contradizeu na entrevista que ela deu na época da estreia de Amor de Mãe, que ela falou muita coisa que não se tornou realidade. Por exemplo, ela disse que Amor de Mãe não seria uma novela clichê. E o que a gente mais viu em Amor de Mãe foi clichê, tirando aquela direção, né, brincando de ser conceitual, enfim. Outra coisa que ela disse, que até hoje brincam com isso, é que Amor de Mãe não teria vilão, que a vida seria a vilã da novela. É óbvio que eu entendi o que ela quis dizer, né, que as consequências da vida tornariam as pessoas uma hora vilão e uma hora vítima na história da novela, mas não foi isso também que a gente viu. A gente viu aí o Álvaro, o personagem da Arandir Santos, um vilão maniqueísta, calculista, e na segunda fase a gente sabe muito bem o que aconteceu com a Thelma, personagem da Adriana Esteves. Além de tudo isso, né, ela virou uma vilã não caricata, mas uma baita assassina. Ela se contradizeu todo nessa entrevista e eu torço para que na estreia de Vale Tudo, na nova versão de Vale Tudo, ela também se contradiga com as coisas que ela falou, principalmente a respeito da Odete Roitman, porque não tem como ela escrever uma personagem como a Odete Roitman, tirando uma das principais características da Odete, colocando isso por um lado positivo, né? Enfim, mas agora, entrevista aqui divulgada, lida e refletida por mim, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam das palavras de Manuela Dias e com essas palavras, o que vocês esperam da nova versão de Vale Tudo? Comenta aqui embaixo. E aquele recado de sempre, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece no mundo das novelas e aqui no Rede Rafas. E agora, mais do que nunca, a gente vai, tá de olho nessa nova versão de Vale Tudo e esperando ansiosamente, talvez, mas vamos esperar, seja para falar bem ou seja para fazer uma crítica construtiva conforme a nova Odete Roitman vai ser. Eu vou ficando por aqui, mas antes curta esse vídeo, comenta, compartilha e divulga para todo mundo ficar por dentro dessa nova Vale Tudo e dessa entrevista que repercutiu tanto nessa semana. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até lá.